Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar uma aula sobre terapia medicamentosa. Vou desligar esse aqui, isso aqui. Terapia medicamentosa. Eu sou Enzo Dias de Carvalho, estudante de odonto. Vamos falar sobre um pouco de farmacologia, né? Bem o início. Conceito. Droga. A droga é uma substância que ela é a droga é uma substância ou matéria-prima, prima com finalidade medicamentosa. Todo fármaco é uma droga, porém nem toda droga é um fármaco. E medicamentos são um produto farmacêutico que é desenvolvido através da droga. E o medicamento ele tem finalidades de ser curativo, de ser curativo, profilativo, paliativo e etc. Então, o medicamento é um produto farmacêutico que é desenvolvido através de uma droga. Fármaco é uma droga, porém nem toda droga é um fármaco. Esse é o primeiro ponto que eu gosto de destacar, que toda medicamento é uma droga, mas nem toda droga é um medicamento. Tomara que isso fique claro para vocês. Farmacêutica. A gente tem essas fórmulas são substâncias que entram na construção do medicamento, certo? A fórmula oficinal são são fórmulas fixas. Essas fórmulas fixas são, são fórmulas que já são fórmulas fixas. São fórmulas que não tem que a gente não tem que ficar prescrevendo ela na receita. Por conta que um exemplo é de água oxigenada. São, segundo fórmulas presentes em compêndios oficiais reconhecidos. Então, já é reconhecido, é registrado. Então, são fórmulas fixas. Já a magistral são medicamentos que são modificados através de uma prescrição médica e são enviados para uma farmácia. Então, o dentista, o médico quer tá com uma receita, você tem algo diferente. O médico quer modificar aquele remédio. Então, é uma receita, é uma fórmula magistral. Ela será enviada e será aquele fármaco será específico para você. Conforme prescrição específica para um paciente. E, a última fórmula é a especialidade farmacêutica. São medicamentos industrializados, que já foram aprovados pela Anvisa. São medicamentos que já estão ali na farmácia. Você chega, vamos dizer, é um medicamento comercial, é um medicamento genérico. É isso. As fórmulas são essas. E, e essas são as fórmulas. Já os constituintes de uma fórmula é o quê? A construção. O princípio ativo é o principal, gente. O princípio ativo é a base, é a substância específica para aquele. É o primeiro passo, o princípio ativo. Então, todo fármaco tem o seu princípio ativo. Já os coadjuvantes terapêuticos é a substância ela que auxilia e potencializa a ação do princípio ativo. Um exemplo, adrenalina. Adrenalina, todos nós sabemos que é um hormônio tem como o nosso corpo produz, mas ela tem na forma sintética também, que é produzida pela indústria farmacêutica. E a adrenalina, vou dar um exemplo da questão da aplicação do anestésico. Quando a gente aplica um anestésico sem adrenalina, o vaso, a artéria, vamos dizer, essa dilata, o vaso aumenta. Então, se aumenta, se dilata, o fluxo sanguíneo ali é maior. Ele se tornando maior, aquele anestésico que era para ser dissolvido em 1 hora, ele passa a ser dissolvido em 10 minutos. Já com a adrenalina, aquele fármaco, ele é aplicado, o anestésico é aplicado
com a adrenalina tem o quê? A função de contrair, deixar a, deixar o, cara, gente, fugiu o nome da minha mente. Ah, deixar contraído. Esqueci o nome, gente. A palavra tá na ponta da minha língua, mas não quer sair. Deixar contraído. Então, aquele anestésico que tava durando 10 minutos sem adrenalina, ele passa a durar 1 hora. Excelente pra gente fazer exodoncia dos quatro juízes, né? Então, a adrenalina, nesse caso, é essencial. Então, o coadjuvante terapêutico, ele é essencial. Ele potencializa a ação do princípio ativo. Já o coadjuvante farmacêutico, farmacocinético, quer dizer, ele facilita a dissolução do princípio ativo. O coadjuvante farmacocinético, ele é algo simples de se entender. E os estabilizantes conservantes ou conservantes. Nossa, ficou bem feio aqui, né? Mas é aquilo que, vou dar um exemplo muito lúdico. Você tem um churrasco para ir, o churrasco é no sábado, você tá na quarta-feira. Você vai no mercado, compra um suco industrializado. Vamos dar um exemplo, que até Prats, Prats, patrocina eu e que eu gosto de vocês demais. Você compra ele, porém você compra laranja e você faz o seu suco em casa. Aí você pega a mesma geladeira, a mesma temperatura, o mesmo andar, tudo, e coloca ali. A chance do suco natural estragar antes do que o suco industrializado é muito maior, por conta do que? Tem os seus conservantes. Foi um exemplo muito lúdico. Eu vou trazer algo que vai entrar na cabeça de vocês. As grandes empresas farmacêuticas não faz nenhum sentido ela escrever, desenvolver um fármaco, um produto, e aquele fármaco durar 2 dias. Sendo que, um exemplo, a prescrição antimicrobiana, a validação dela é 10 dias. Porra, já aí você ia ver que ia faltar pingo no i. Então, tem que ter o conservante para aquela medicação durar os 10 dias. Não, e outra, seria um prejuízo enorme para as indústrias farmacêuticas aquele fármaco durar apenas 2 dias. 2 dias. Durar 3 dias, ou durar horas, durar minutos. Então, o conservante é muito importante. Princípio ativo é muito. Princípio ativo é o principal, gente. Principal. Não tem como. Princípio ativo é a base, é a substância específica para o fármaco começar. A base de tudo. Princípio ativo. Agora vamos falar sobre os tipos de receita, gente. Os tipos de receita aqui tá meio bagunçado. O tipo de receita controle especial é a mesma coisa que receita simples. É a mesma coisa. A, a receita simples é mais para a gente descrever como aquele fármaco funciona. Um exemplo, você atende um idoso, a gente sabe que idoso esquece as coisas rápido, né? A minha geração esquece as coisas rápido, imagina idoso, já com seus 90, 80 anos. Você explica para ele como é que aquele fármaco é para ser administrado, ele esqueceu. Ele vai lá na farmácia, compra, pô, o farmacêutico sabe. Porém, o farmacêutico vai explicar pra ele, até ele chegar em casa, ele mora um exemplo, com um pré-adolescente de 14 anos. Então não sabe muito ainda. E ele pede, ô, João, lê aqui pra mim, lê aqui pra eu entender certinho, pra eu lembrar. Ele vai ler certinho pro seu avô e ele vai explicar. Então a receita simples, elas têm mais a função de explicar como aquele fármaco vai ser administrado. E ela é a receita simples é uma prescrição para remédios de tarja vermelha, que nem de pirona, tarja vermelha. E como que ela deve ser feita? Deve ter o nome da clínica, seu nome, seu CRO, nome completo, data, descrever o fármaco, o nome do fármaco, qual a sua tarja, é legal também colocar, como que ele é para ser administrado, qual via, se é via oral, se é via parenteral, se é via enteral.
E é tudo ali você descreve. E ele tem que ser duas vias, uma via fica com você, uma via fica com o paciente. E ele tem validação de 60 dias. Já a aquisição antimicrobianos, esse daqui, é difícil eu grifar reta, hein? Ela é totalmente diferente. É controle para. Ele já tem um controle para aquisição de medicamento. Ela é totalmente diferente. O jeito de você montar ela, ela é praticamente igual, só mudou uma coisa, que é o mais importante, é a validação. A validação da aquisição para antimicrobianos é de 10 dias. Por conta que se você está se você tá com um vírus, uma bactéria, alguma patologia disso, em 10 dias você tem que estar curado. E é isso. E essa também é muda a diferença, que ela é 3 vias. Por conta do quê? Uma via fica no prontuário do paciente, aí você entrega 2 vias para o paciente. Uma via vai ficar com ele, para ele lembrar como aquele fármaco tem que ser administrado, quantos dias. E outra via fica na farmácia, tudo registrado certinho. E a receita azul, a grande temida, né? Onde fica as substâncias psicotrópicas, substâncias que desenvolvem vício, substâncias que desenvolvem vício, desenvolvem sensação. E totalmente controladas. A receita azul B, ela é tarja preta, não são remédios de alta periculosidade, são remédios que a gente tem que tomar cuidado. E a receita B, ela é totalmente, gente, não tem nada a ver com a receita simples, nada a ver com a antimicrobiana. Ela é muito mais controlada por conta do quê? Vamos imaginar, eu não coloquei a imagem aqui, ó, mas vamos imaginar, ó, um quadrado, aqui é a receita B, certo? Sabe, talão de cheque? Boleto? Lembra que aqui tem uma linha que a gente dobra, aí descarta? Essa parte a gente dá pra pessoa e essa parte fica aqui, grudado. A receita B é isso. Essa parte a gente dá pro paciente, essa parte aqui. E essa parte aqui fica com a gente. Da bolinha fica com a gente e do asterisco fica com o paciente. Aqui em cima vai ter um número. Bem nessa linha tem um número. Como eles são substâncias psicotrópicas, são substâncias que desenvolvem vício, se for administrada, se for adquirida de forma errada, ali tem um número. Nesse número tem um registro nacional que toda vez que o paciente for comprar aquele fármaco, dá aquela receita na farmácia, ela vai abrir lá, gera um QR Code ou coloca o número. Quando é online, quando é presencial, tem um papel, gera o número ali. Ele escreve aquilo no, no programa nacional e tem que bater com o código que o dentista, o médico deu. Por conta que são substâncias psicotrópicas, são substâncias que desenvolvem o vício adquirido de forma errada. E é isso. Então a tarja a azul B ela é totalmente diferente. Tem que ser algo muito controlado. Por conta que são fármacos perigosos, que nem o Venvance, que é muito estudante. Já já vou falar um pouco sobre ele também, sobre prescrição e sem prescrição, mas aqui também tem como falar remédio que ajuda na pressão alta. Tudo isso são medicamentos que tem que estar na receita, tem que estar na receita azul B, por conta que são substâncias psicotrópicas. Gente, agora medicamentos com prescrição e sem prescrição. Medicamentos com prescrição são aqueles medicamentos que o médico deu para você, passou para você, então são medicamentos que são seguros. Já medicamentos sem a prescrição, eles são seguros, que nem a dipirona. A dipirona, a gente entra na farmácia, a gente pega na bancada, a gente compra. A gente não precisa de uma prescrição médica. Porém, todo fármaco utilizado de forma inadequada, tempo inadequado, tem seu efeito colateral. Até adequado ele vai ter seu efeito colateral.
Que nem, vou dar um exemplo bobo. Bobo não, o Viagra. O Viagra foi desenvolvido há anos atrás. E ele foi desenvolvido para quê? Para pressão, para baixar a pressão. E com o tempo, as pessoas viram e dava um efeito colateral. O efeito colateral dele é o quê? A, como que fala? Peniana. Vocês entenderam, vai? Vocês não é leigos. Tesão. E o quê? Um efeito colateral. Então todo fármaco tem seus efeitos colaterais. Então, sem prescrição, ele é seguro, porém, todo fármaco tem seus efeitos colaterais. Então não fica tomando remédio à toa, sem ter necessidade. Teve uma síndrome que foi desenvolvida, que foi. Tem uma síndrome chamada Steve Jones, e ela foi desenvolvida pelo quê? Pelo Novalgina, pelo famoso dipirona. Eu não lembro se a criança veio a falecer ou não, mas era uma criança era uma menina, ela tinha, porém não sabia. Tomou e as partes íntimas, a parte ocular, a mucosa, como se dizer, não tem uma palavra agora pra falar, pra ficar bonito. Mas simplesmente a menina ficou acabada. A menina quase, eu acho que a menina quase morreu, acho que ela não morreu. Mas foi com a síndrome de Steve Jones muito conhecida, que são pacientes que têm alergia à dipirona. E a menina não sabia. E aí? Você imagina isso anos atrás. Depois vocês pesquisam aí e vocês veem. Porque eu não coloquei ela aqui por conta que é um caso. E eu não sei se pode ficar trazendo esses casos, né? Eu falo trazer os casos, gente, é a questão de ter foto da menina, essas coisas. Vocês pesquisam aí no Google que vocês vão encontrar, assim. Nomenclatura dos medicamentos, gente. A gente tem três nomenclaturas, que é o quê? Nome químico. Nome químico a gente não tem necessidade de saber. A gente só estuda pra gente saber que tem, mas não tem necessidade de a gente saber. Quem tem necessidade de saber é o engenheiro, o cara que tá ali, a mulher que tá lá dentro da empresa farmacêutica desenvolvendo. Porque você pega pra ler um nome químico, porra, desculpa pelo palavrão, mas tem 1 milhão de nomes, totalmente nomes bizarros. Tem números no meio dos nomes, então é muito estranho. E o nome genérico, vem a partir são medicamentos que fazem parte de certos grupos. Então, você pode ver que muitos medicamentos fazem parte, têm o mesmo efeito, então tem nomes parecidos. E ele é denominado através também do seu princípio ativo. Então entra a questão também da categoria que eu expliquei. E o nome comercial é o nome dado pela, hum, pela indústria. É, vou falar algo que não está aqui no slide. Não está aqui. A gente tem, vamos pensar agora, para a gente desenvolver um fármaco, para a gente desenvolver um anestésico, para a gente desenvolver algo, demora cerca de 15 anos para o fármaco estar benéfico, para o fármaco realmente funcionar, demora 15 anos. A gente tem quatro etapas. Primeira etapa, a gente desenvolve o princípio, vê aquele princípio ativo, pega o princípio ativo, coloca os coadjuvantes terapêuticos, é, farmacocinéticos e conservantes. Aí a gente tem a segunda fase. A segunda fase a gente pega de 0 a 80 pessoas saudáveis. Aplica. Terceira fase, a gente pega pessoas que têm o problema. E a gente está desenvolvendo aquele fármaco para aquele problema. Então a gente faz a aplicação naquelas pessoas. Não vou lembrar o número, a quantidade. E a quarta fase. A quarta fase é a fase, vamos dizer que o fármaco já está praticamente certo. A gente tem 90% de chance daquele fármaco estar correto. E ali na fase 4 a gente pega pessoas de
300 mil pessoas. Cidades pequenas a gente faz isso. É, que nem na pandemia do Covid-19, a Serrana, perto de Ribeirão Preto, aqui. Acho que é 15 quilômetros de Ribeirão Preto. Foi onde que foi testado. Cidade inteira, acho que a cidade inteira deve ter seus 80 mil habitantes, Serrana. Então ali foi testado ali. E tem um bagulho que eu queria falar, que é chamado patente. Imagina as empresas farmacêuticas, as grandes empresas farmacêuticas desenvolvessem um fármaco. Aquele fármaco ele serve para um exemplo lúdico para vocês entenderem. Que eu não coloquei aqui no slide, mas eu queria comentar com vocês. Essa questão da patente. A, vou escrever patente aqui. Patente. Eu vou escrever aqui, ó, 20 anos. 20 anos. Uma empresa farmacêutica descobriu um remédio, um fármaco para pressão alta. Ele é bizarro de bom, ele não tem ponto nenhum negativo, só ponto positivo. Imagina que essa empresa farmacêutica, todo fármaco tem que vir atrás, todos os seus componentes, todas as suas fórmulas. Então, seu princípio ativo, que tem de coadjuvante terapêutico, que tem de coadjuvante farmacocinético e seu conservante. Tem que estar tudo escrito. Imagina que a empresa pega e copia isso. Porra, a empresa quebra. Na hora, por conta que foi aquilo que eu falei. Demora de até 15 anos para a gente desenvolver um fármaco seguro. Imagina você 15 anos investindo. Todo ano, no mínimo, 1 bilhão. Chega outra empresa farmacêutica, vai e copia o seu fármaco. A empresa quebra. Então a gente tem um negócio chamado patente. Essa patente serve para quê? A gente registra o fármaco e durante 20 anos aquele fármaco está seguro. Ninguém vai poder copiar. Então foi criado isso para as empresas farmacêuticas não quebrarem. Queria comentar isso no aqui, por conta que não tinha, mas eu achei um assunto legal. E outro, é um assunto que cai em prova, essa questão das fases, a primeira fase, a segunda fase, cai nas provas. A minha caiu no semestre passado. É medicamento genérico. O medicamento genérico, ele é semelhante a um produto, ele é semelhante a uma referência. É isso. É um medicamento que possui o mesmo princípio ativo do medicamento de referência, mesma dose, mesma forma, mesma via de administração, mesma coisa. Aqui entra a questão da patente que eu expliquei anteriormente. Medicamento similar, gente, nem sei por conta que eu coloquei aqui. Ele é um medicamento que contém os mesmos princípios ativos, contém tudo a mesma concentração, e a tendência do similar é virar os medicamentos genéricos. É virar o medicamento genérico, similar daqui a um tempo. Gente, ao fim, tem mais de uma aula que eu vou mandar, tá, acho que tá no grupo da minha monitoria para eles aprenderem. Tchau, tchau, boa noite. Tomara que vocês tenham gostado da aula.